Bem, meus amigos, vamos continuar o estudo aqui no nosso curso gratuito sobre a Lei de Execução Penal. O tema da nossa aula de hoje será esse aqui. Vamos estudar o livramento condicional. Então é a aula 5.7, livramento condicional. Para que você entenda onde é que nós estamos, lembre-se, nós estamos estudando a execução da pena privativa de liberdade na Lei de Execução Penal. Já estudamos as disposições gerais, guia de recolhimento, sobrevinda de doença mental ao preso no curso da execução da pena, cumprimento ou extinção da pena e a soltura mediante alvará judicial. Já estudamos os regimes aqui dentro, as regras aplicáveis a cada um dos regimes, a progressão de regime, as regras gerais, a progressão especial para mulheres gestantes responsáveis por crianças ou por pessoas com deficiência, a progressão especial para o regime aberto, todos os requisitos especiais e as condições para a progressão para o regime aberto. Estudamos também a progressão de regime nos crimes contra a administração pública, regressão de regime, prisão domiciliar. E aí vimos depois as autorizações de saída. Estudamos aqui em detalhes a permissão de saída e a saída temporária, tudo que pode cair na sua prova. E no vídeo passado estudamos a remissão, que é o perdão de parte da pena pelo trabalho ou pelo estudo. É um benefício prisional voltado ao incentivo ao trabalho e ao estudo penitenciário, que busca, portanto, a ressocialização do apenado. E aí, vamos agora estudar o livramento condicional. Pessoal, o livramento condicional ele é previsto nos artigos 131 a 146, tá bom? Artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal. E é sinônimo de liberdade condicional, tá bom? A própria LEP, em uma parte específica, mas para ser mais específico, né? Na parte que trata sobre a remissão, a LEP se refere ao livramento condicional como liberdade condicional. Tá certo, Alfama? Tá certo, não tem problema, são sinônimos, tá? Então é livramento condicional ou liberdade condicional. E aí no seu caderno coloque aí, livramento condicional, artigos 131 a 146. Vamos lá? Qual é o conceito de livramento condicional? Pessoal, veja, aqui o nome já diz, né? Livramento ou liberdade condicional é a antecipação da liberdade a alguém. Então, o Estado concede liberdade a alguém que está cumprindo pena mediante algumas condições. Por isso, liberdade condicional. Eu te concedo a liberdade de forma antecipada e você se obriga a cumprir determinadas condições. Tá bom? Temos um acordo? Temos. Então pode ir para a rua, pode sair do presídio. E aí você vai se lembrar que o preso que está em liberdade condicional, ele já é considerado egresso. Lembra disso? Durante o chamado período de prova. E aí, Alfamo, o que é o período de prova? Vamos colocar aqui, esquematizar o livramento condicional. Antes de mais nada, coloque aí no seu caderno, né? Livramento condicional é a antecipação da liberdade do condenado mediante determinadas condições. É a antecipação da liberdade do condenado mediante determinadas condições. Tá bom? Aqui é um benefício de política criminal que permite a redução do tempo de encarceramento. Então, o objetivo aqui é o de preparar o apenado para a liberdade plena, tá bom? Então, vamos colocar isso aqui. O objetivo. Qual é o objetivo do livramento condicional? O objetivo é o de preparar o apenado para a liberdade plena. Para a liberdade plena, tá bom? Preparar o apenado para a liberdade plena. Então vamos aqui entender um pouco melhor essa figura, esse instituto do livramento condicional. Vamos pegar aqui um exemplo de um indivíduo que está cumprindo uma pena por crime hediondo, tá bom? O indivíduo está cumprindo uma pena por crime, vou pegar aqui um outro crime, um crime equiparado a hediondo.
Vamos pegar que ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. E ele foi condenado a 15 anos. E eu te pergunto, pessoal, quem foi condenado por crime hediondo ou equiparado tem direito ao livramento condicional? Resposta: sim, tem direito. No caso de crimes hediondos e equiparados, o indivíduo terá direito ao livramento condicional se ele não for reincidente específico e se não houver resultado morte. Então, olha lá, nesse caso aqui, tráfico de drogas não tem resultado morte. E esse indivíduo aqui, vamos considerar que ele é primário, beleza? Que ele é primário, ou seja, ele tem direito ao livramento condicional. E aí, você verá aqui na minha aula mais adiante que o livramento condicional, nesse caso, ele vai ser concedido depois de cumprido 2/3 da pena. Beleza? 2/3 da pena. A forma quanto é que é 2/3 de 15? 2/3 de 15 vai ser 10 anos, tá bom? Então esse indivíduo aqui, ele vai precisar cumprir 10 anos para ter direito ao livramento condicional. Livramento condicional. Então o que vai acontecer? Pessoal, olha só, se esse indivíduo aqui, que praticou um crime equiparado a hediondo, ele foi condenado a 15 anos. Quando ele cumprir 2/3 da pena, se ele preencher os requisitos do livramento condicional, ele vai ter direito a esse benefício. Aqui ele vai ser colocado em liberdade. Colocado em liberdade. Colocado em liberdade. Ele passa a ser considerado egresso. Ele passa a ser considerado egresso, tá bom? Mas veja, ao Fama ainda faltava 5 anos para ele terminar de cumprir a pena, não é? Exatamente. Esse período aqui vai ser o chamado período de prova. Esse é o período de prova. Esse é o período em que ele estará sujeito a condições da liberdade condicional. Se ele cumprir as condições do livramento condicional, o juiz vai declarar extinta a pena. Extinta a pena, pelo cumprimento, tá bom? Agora, se ele descumprir as condições, o livramento condicional será revogado. E mais, tirando uma única hipótese que nós veremos mais adiante, o tempo que ele ficou solto em período de prova, se ele descumprir as condições impostas, esse tempo não vai ser contado como cumprimento de pena. Então veja, pense aqui que o indivíduo ele recebeu direito ao livramento condicional. E aí ele ficou aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos cumprindo as condições. Lá na metade do 4º ano, ele descumpriu uma condição, tá? Uma condição. Ele descumpre uma condição. O que acontece? Revoga-se o livramento condicional. E esse período que ele ficou fora não vai ser considerado como cumprimento de pena. Então ele vai voltar para cá e vai ter que cumprir mais 5 anos de pena privativa de liberdade. E não vai ter direito a livramento condicional de novo. Revogou o livramento condicional por descumprimento das condições, o tempo que ele ficou em liberdade não é considerado como cumprimento de pena e ele não tem direito novamente ao benefício, salvo uma única situação que nós veremos adiante. Então, pessoal, entenderam o livramento condicional? Essa é a lógica por trás desse instituto. É a antecipação da liberdade mediante algumas condições. É um instituto de política criminal que busca reduzir o tempo de encarceramento. A finalidade é preparar o apenado para o retorno pleno à liberdade. O período de prova é o período restante de cumprimento de pena. É o tempo em que o indivíduo estará sujeito às condições do livramento condicional. Cumpridas as condições, ele terá declarado extinta a sua pena. Descumpridas as condições, revoga-se o livramento condicional e, via de regra, o período em liberdade não é considerado como cumprimento de pena. Ele retorna ao momento em que ele estava quando recebeu o livramento para terminar o cumprimento da pena e não terá, via de regra,
direito novamente a esse benefício. Essa é a lógica do livramento condicional. Bom, vamos seguir. Requisitos, Alfama, do livramento condicional. Aqui, pessoal, uma notícia boa para você que vai fazer prova de LEP. Os requisitos do livramento condicional, eles são previstos no Código Penal. Então, se o seu edital não traz essa parte dentro de direito penal, só traz livramento condicional dentro da LEP, os requisitos não podem ser cobrados de você, tá? Olha o que diz a LEP. A LEP diz: o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução. Então, quem concede o livramento condicional é o juiz da execução, tá? Presentes os requisitos do artigo 83 do Código Penal. E ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Aqui, pessoal, veja, se o seu edital não prevê livramento condicional dentro de direito penal, só dentro de LEP, você não precisa saber os requisitos do livramento condicional. Estou vendo muitos professores colocando o aluno para decorar, e são vários requisitos, mas isso não está no seu edital. Se só tem livramento condicional dentro da lei de execução penal, você precisa saber o seguinte: os requisitos do livramento condicional são previstos no Código Penal, mas essa parte do Código Penal não é cobrada de mim. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou te dar um exemplo, né? Já dei. No crime hediondo equiparado, o requisito é o cumprimento de 2/3 da pena, desde que ele não seja reincidente específico e que não haja resultado morte. É um exemplo, tá? Para você conseguir aplicar aqui o livramento condicional aos exemplos, aos casos que nós vamos tratar na nossa aula. E outra, veja que importante isso aqui. Livramento condicional, pessoal, quem concede é o juiz da execução. E ele tem que ouvir o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. A sua prova vai dizer que o juiz da execução tem que ouvir o Ministério Público e a defesa. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tem que ouvir o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Então, o Conselho Penitenciário tem que ser ouvido sobre toda a concessão de livramento condicional em determinado estado da federação. Tranquilo, senhores? Então, vamos seguir. Súmula 441. Pessoal, olha lá, essa súmula despenca em prova. Falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Pessoal, a falta grave, ela interrompe o prazo para progressão de regime, mas para o livramento condicional não, tá bom? Olha lá, falta grave. Lembrem disso aqui, falta grave. Falta grave. Ela interrompe o prazo para progressão de regime. Interrompe o prazo para progressão de regime. Zera a contagem do prazo. Agora, a falta grave, ela não interrompe o prazo para. Não interrompe o prazo para. Primeiro, não interrompe para o livramento condicional. Não interrompe o prazo para indulto e para comutação das penas. Então, a falta grave, ela interrompe o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, indulto e comutação das penas. Pessoal, isso aqui despenca em prova de concurso, tá? Falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, é o que mais cai. E interrompe o prazo para a progressão de regime. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Agora veja, olha só. Aqui nós já traçamos uma ideia geral do que é o livramento condicional. É a antecipação da liberdade mediante algumas condições. Pergunta da sua prova: quais são as condições que podem ser impostas pelo juiz para a concessão do livramento condicional? E aqui veja, você precisa saber que nós temos dois grupos de condições: as condições obrigatórias, que o juiz sempre deve fixar, e as condições
facultativas, que o juiz pode escolher fixar ou não, a depender do caso concreto. É claro que a sua banca vai te dizer que uma condição obrigatória é facultativa e vice-versa, para ver se você memorizou esse grupo aqui de condições obrigatórias e o grupo de condições facultativas. Então vamos lá, vamos estudar isso aqui? Então quais são as condições do livramento condicional? Primeiro, as condições obrigatórias. É condição obrigatória para a concessão do livramento condicional que o apenado obtenha ocupação lícita dentro de prazo razoável, se ele for apto ao trabalho. Veja, pessoal, colocar um indivíduo que está cumprindo pena em liberdade, para ele não ter ocupação, se ele não tiver trabalho, pessoal, ele vai extrair o sustento dele de onde? Ele vai voltar para o crime. Então, é obrigatório para que ele seja colocado em liberdade de forma antecipada como benefício que ele obtenha ocupação lícita num prazo razoável. Bom, se ele não obtiver, revoga-se o livramento condicional. E o tempo que ele ficou fora não é computado como cumprimento de pena. Tá bom? Segundo, ele deve comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. O juiz tem que saber o que ele está fazendo fora do presídio, tá? Até porque ele está em condicional. Não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Então ele não pode se mudar da comarca do juízo sem autorização deste. Tá bom? Isso é obrigatório. Agora, quais são as condições facultativas? Vamos lá? Facultativa é não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Então veja, pessoal, olha só. Primeiro, perceba que ele não pode mudar da comarca sem autorização. E ele não pode se mudar de residência dentro da mesma comarca sem comunicar o juiz e a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Agora, aqui, essa é uma condição facultativa, que pode ou não ser imposta pelo juiz, tá bom? Segundo, facultativa, recolher-se à habitação em hora fixada. O juiz pode, não é obrigatório, mas o juiz pode fixar como condição que o apenado se recolha à sua residência, à sua habitação, no período noturno, dias de folga e dias de final de semana, por exemplo. Razoável, tá bom? Não frequentar determinados lugares. Lugares conhecidos como ponto de venda de droga. Não frequentar bares, casas noturnas, por exemplo. Lugares que incentivam o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Porque o apenado aqui ele tem que manter um comportamento 100% padrão. Porque ele está tendo um benefício muito grande, que é ser colocado em liberdade antes de terminar o cumprimento da pena. E também é facultativo que ele use tornozeleira eletrônica. Isso aqui foi incluído agora em 2024, então a chance de cair é grande. Tornozeleira eletrônica é condição facultativa da liberdade condicional, tá bom? Aqui, pessoal, não tem jeito, tem que decorar quais são as condições obrigatórias e as condições facultativas da liberdade condicional, tá bom? Pessoal, as condições é algo muito importante, tem grande chance de cair na sua prova. Agora, nós vamos estudar aqui alguns procedimentos que podem ser cobrados, mas a chance não é tão grande assim. E aqui é meu papel como professor, dar tudo o que você precisa saber, mas também te orientar sobre o que tem mais chance de cair e o que não tem. Condições obrigatórias e facultativas, a chance de cair é enorme. Agora, esses procedimentos aqui, a chance de cair é menor. Mas não tem nada de difícil. Vamos lá? Olha o que aqui diz a lei de execução penal. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Então observe aqui, pessoal, que vai ter, para cada preso em liberdade condicional, vai ter uma autoridade incumbida de observação cautelar e de proteção. Então, pensou liberdade condicional, lembra, vai ter um juiz que é responsável por fiscalizar aquelas condições e uma autoridade incumbida de observação cautelar e de proteção. Tá bom? Por enquanto é isso que nós temos que saber. Se for permitido que esse apenado more fora da comarca do juiz da execução, vai ser remetida cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se mudar e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.
Artigo 184. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Pessoal, olha lá. O apenado ele tem a obrigação de se apresentar ao juiz da comarca em que ele está, se ele for chamado, e ele tem a obrigação de se apresentar à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção, assim que ele for chamado a isso, tá bom? E ele tem que ser advertido desses deveres. Ele está em condicional. Então, a autoridade incumbida de observação cautelar e de proteção dele, se chamado, ele tem que se apresentar imediatamente. Imediatamente, tá bom? Ao juiz também. Seja o juiz da execução que concedeu a liberdade a ele, ou ao juiz da outra comarca, se ele for autorizado a morar em outra comarca pelo juiz da execução. Tá bom? Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Então, aqui é a situação em que o apenado pediu o livramento condicional, o juiz da execução negou, mas ele recorreu e o recurso na execução é o agravo. Então, ele entrou com agravo na execução e o tribunal concedeu. E aí foi reformada a sentença do juiz que negou o livramento condicional. Aí os autos voltam para que o juiz tome as providências cabíveis, tá bom? 136. Concedido o benefício, o livramento condicional, será expedida a carta de livramento, com cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao conselho penitenciário. Pessoal, olha lá, lembra quando o preso ele vai começar o cumprimento da pena privativa de liberdade? Qual é o documento? Ele não é recebido no presídio sem esse documento para cumprir pena privativa de liberdade. Guia de recolhimento. Muito bem, sei que você acertou aí. Guia de recolhimento. Então o juiz condenou indivíduos, o juiz expede a guia de recolhimento, essa guia é remetida lá para o diretor do presídio dá o recibo, essa guia de recolhimento com recibo é remetida ao juiz da execução para ser iniciado o processo judicial de execução. Tá bom? Agora vamos lá. Entrou no presídio com a guia de recolhimento. Vai sair do presídio, se for por livramento condicional, ele sai com a carta de livramento. Então nós temos a guia de recolhimento e a carta de livramento. Quando ele termina o cumprimento da pena, é um alvará judicial para que ele seja solto, tá? Então nós temos guia de recolhimento, carta de livramento, que é quando ele tem concedido o livramento condicional, e o alvará de soltura, no caso de cumprimento ou extinção da pena, tá bom? Essa carta de livramento tem a cópia integral da sentença em duas vias e é remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e ao conselho penitenciário. Vamos lá. A LEP ainda regulamenta uma cerimônia para a concessão do livramento condicional, tá bom? Também não tem muita chance de cair, mas vamos estudar aqui juntos, tá? Cerimônia do livramento condicional. Diz a LEP que a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: a sentença será lida ao liberando na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou na falta pelo juiz. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. O liberando declarará se aceita as condições. Se ele aceitar as condições, tudo bem. De tudo, em livro próprio, será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Então veja, pessoal, aqui, olha, é feita uma cerimônia solene. Uma cerimônia solene na presença dos demais condenados. O presidente do conselho penitenciário, ou alguém designado por ele, ou o juiz, na falta destes, leem a sentença de livramento condicional ao liberando. O diretor do presídio chama a atenção do liberado para as condições e ele vai declarar se aceita. É claro que vai aceitar, vai sair do presídio, né? De tudo isso é lavrado um termo registrado no livro próprio e esse termo é remetido ao juiz da execução. Então essa é a cerimônia do livramento condicional. Nada difícil aqui, tá? O que a banca pode fazer de maldade é dizer aqui, ó, trocar a sentença será lida pelo liberando, pelo presidente do conselho da comunidade. Errado.
Veja, pessoal, livramento condicional, o conselho que atua é o conselho penitenciário, tá? Então isso pode ser objeto de pega no dia da sua prova. Vamos seguir? Vamos falar agora da caderneta. Todo apenado que está em livramento condicional recebe uma caderneta. Caderneta. Quer ver? Olha só. Também não tem muita chance de ser cobrado, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar em pontos com maior probabilidade de serem cobrados na sua prova. Mas esse aqui, baixa importância também. Vamos lá, caderneta. Ao sair, o liberado do estabelecimento penal, liberado aqui é o liberado condicional, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio da poupança, né, e do que lhe pertencer, uma caderneta. Então, olha lá, o preso vai sair em liberdade condicional, ele recebe o saldo da poupança que ele fez, né? Certamente sobrou muito dinheiro, daqueles 3/4 do salário mínimo que ele recebia. E aí ele recebe o saldo da poupança e o que lhe pertencer, a roupa que ele estava quando ele entrou no presídio, carteira, o que estava com ele quando ele foi deixado no presídio, e uma caderneta, tá? O que que vai ter nessa caderneta? Primeiro, essa caderneta, pessoal, ela tem que ser exibida ao juiz ou autoridade administrativa sempre que lhe for exigida. Então é comum, pessoal, a polícia aborda o indivíduo em via pública, comportamento suspeito, abordou o indivíduo. E aí puxa a ficha dele lá e fala, porra, tá em liberdade condicional. Tá em livramento condicional. Você pergunta, e aí, indivíduo, você tá em condicional? Tô. O que que você pede para ele? Cadê sua caderneta? Cadê sua caderneta? Alfama, como assim? Se ele está em condicional, ele tem uma caderneta? Tem. E ele tem que apresentar para a autoridade administrativa, um policial, um delegado, um policial militar, ou ao juiz sempre que lhe for exigido. Então, o delegado pode perguntar, cadê sua caderneta? O que que tem nessa caderneta, pessoal? Nessa caderneta tem a identificação do liberado, o texto impresso do presente capítulo, o capítulo aqui da LEP, e as condições impostas. Então, olha lá, você pede cadê a caderneta para ver se ele não está violando alguma condição. Porque se ele estiver violando alguma condição, isso será informado ao juiz da execução para a revogação do benefício. Tá bom? Vamos lá. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Na caderneta e no salvo-conduto, deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 da lei. Então veja, ou ele vai receber uma caderneta, ou se não tiver caderneta, um salvo-conduto. Mas nos dois deve haver identificação do liberado e as condições impostas pelo juiz para a concessão do livramento condicional. E aí o indivíduo liberado, né, o indivíduo em liberdade condicional, tem que apresentar essa caderneta ou esse salvo-conduto para que a autoridade administrativa ou o juiz da execução verifique se ele está cumprindo as condições ou não. Tá bom? Vamos seguir. Observação cautelar e proteção. Pessoal, lembra que eu falei que para cada apenado deve haver uma autoridade incumbida da observação cautelar e da proteção? Então, é como se fosse o fiscal da condicional. Alfama, tem o fiscal da condicional? Tem. No Brasil chama autoridade responsável pela observação cautelar e proteção. É o fiscal da liberdade condicional. O que que a LEP diz sobre a observação cautelar e a proteção? A LEP diz que serão realizadas por serviço social penitenciário, por patronato ou pelo conselho da comunidade. Então aqui entrou o conselho da comunidade, tá? Na fiscalização das condições do livramento condicional, ou seja, na observação cautelar e proteção, tá bom? Qual é a finalidade da observação cautelar e proteção que pode ser desempenhada por serviço social penitenciário, patronato ou conselho da comunidade? Duas finalidades: fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença e proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de trabalho, de atividade laborativa. Parágrafo único diz: a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista na Lei de Execução Penal, artigos 143 e 144.
Beleza? Pessoal, esse tópico aqui que nós vimos, ó, observação cautelar e proteção, ele já tem uma importância média na sua prova, tá? Tem uma possibilidade de cair maior do que das anteriores. Mas olha só, o que tem mais chance de cair na sua prova sobre livramento condicional são as condições obrigatórias e facultativas e a revogação do livramento condicional, que é o que nós vamos estudar agora. A revogação e o que acontece com o tempo em liberdade em caso de revogação. Tá bom? Então vamos juntos aqui? Vamos lá. Revogação do livramento condicional. Notícia boa, a ALEP não diz quais são as hipóteses de revogação. Elas são previstas no Código Penal. Logo, se não tem livramento condicional no seu edital de direito penal, isso não pode cair para você. Basta que você saiba que as hipóteses de revogação do livramento condicional, elas são previstas no Código Penal. Alfama, não tenho que saber? Só se no seu edital estiver sendo cobrado o livramento condicional dentro de penal, tá bom? Vamos seguir. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. O artigo 143 diz: a revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado. O que cai de verdade aqui, pessoal? O que cai de verdade é isso aqui. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Agora, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que ele esteve solto e tampouco se considerará em relação à mesma pena um novo livramento. Pessoal, isso aqui despenca em prova, tá bom? Olha lá. Revogação do livramento condicional. Revogação do livramento condicional. Olha só, você não tem que saber as hipóteses, tá? Porque na LEP não há descrição das hipóteses. Mas você precisa saber isso aqui. Se a revogação do livramento condicional for por infração penal anterior ao livramento. Então o cidadão ele teve direito ao livramento, mas ele estava respondendo por outro crime, que foi antes do livramento, tá? E aí, um ano depois que ele estava em livramento, saiu a sentença, transitou em julgado a sentença. E aí aplicou, sei lá, mais 10 anos de pena. Não dá, ele tem que ser recolhido por aquele crime ali ao regime fechado. E aí vai ser revogado o livramento condicional. Mas veja, durante o livramento ele não fez nada de errado. Então, nesse caso aqui, se a revogação for por infração penal anterior ao livramento, qual é a consequência? A consequência é a seguinte: computa-se o tempo que passou em período de prova. Por quê? Porque ele não violou as condições do livramento condicional. O livramento foi revogado por uma infração penal anterior ao livramento, que estava em julgamento ainda. Agora, se a revogação for por outro motivo, o tempo que ele ficou em liberdade não se computa como pena cumprida. Então, o tempo em liberdade não é computado como pena cumprida. Beleza? Então pense aí, o indivíduo lá foi condenado a 15 anos. 15 anos.
Tráfico de drogas. Não era reincidente específico, não teve resultado morte, tem direito ao livramento condicional. 2/3 da pena. Então, 10 anos. Com 10 anos cumprindo a pena, ele teve direito ao livramento condicional. E aí, faltava 5 anos da pena. 5 anos é o período de prova, tá? Se lá no quarto ano, o livramento condicional for revogado por um crime que ele praticou antes de ser concedido o livramento, esses 4 anos vão ser computados como cumprimento de pena. E ele terá direito a novo livramento somadas as penas dos crimes. A pena restante com a pena do novo crime. Agora, vamos lá, o condenado por tráfico de drogas, 15 anos, tem direito ao livramento condicional depois de 10 anos, porque não era reincidente específico e não teve resultado de morte. 10 anos ele teve direito ao livramento condicional. Faltava 5 anos. 5 anos, então, é o período de prova. Lá no quarto ano e meio, faltava 6 meses, ele descumpriu uma condição imposta. O juiz revogou o livramento condicional, ele volta para o presídio e esse tempo, 4 anos e meio que ele ficou fora, não é contado. E outra, ele não tem mais direito ao livramento condicional. Ele vai ter que cumprir o resto dos 5 anos de pena dele. Compreenderam, pessoal? Isso aqui despenca em prova de concurso. Alfama, só quero saber 2 coisas sobre liberdade condicional. 3, tem que saber o que é, tem que saber condições obrigatórias e facultativas e tem que saber o que acontece em caso de revogação do benefício. O resto, basta que você faça uma leitura atenta da letra da lei e vá para sua prova tranquilo. Tá bom? Vamos seguir? Outras disposições aqui, um pouco para a gente fechar só mais esses 2 artigos aqui. Não tem muita chance de cair, mas vamos estudar também. Prática de nova infração penal. Diz a LEP que, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Beleza? Então ele praticou nova infração, o juiz suspende o livramento condicional e só vai ser revogado com a decisão final. Extinção da pena pelo cumprimento das condições. Aí, pessoal, se ele teve o livramento condicional, cumpriu todas as condições, o melhor dos mundos, né? Extinção da pena. Olha lá, olha que coisa linda que é. O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento condicional sem a revogação. Senhores, fechamos aqui o livramento condicional em detalhes, em detalhes. Eu te dou certeza absoluta que tudo que pode cair na sua prova está no seu material. Ah, Ufama, mas você não falou das condições. As condições não são matéria da lei de execução penal. Não fica gastando seu tempo, você já tem muita coisa para memorizar. Vendo informação que está no Código Penal. Se o seu edital não trouxer livramento condicional em penal, você não precisa saber os requisitos do livramento condicional. Você tem que saber as condições obrigatórias e facultativas, porque elas são previstas na LEP. Agora, não estuda requisitos que não estão na LEP, porque não é matéria do seu edital da Lei de Execução Penal, tá bom? Alfama, você não falou das hipóteses de revogação. Eu não falei porque não está no seu edital de LEP, tá bom? Volto a dizer, se no seu edital de penal tem lá livramento condicional, estuda as hipóteses de revogação. Se não tem, basta que você saiba o que eu coloquei na aula de hoje. Eu quero o seu objetivo. Você já tem muita coisa para memorizar. Então, memorize o que eu coloquei na aula para vocês aqui, que você vai gabaritar as questões de LEP sobre livramento condicional. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Contem comigo por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.